aulas de reunião e de audiência, com certeza vai ser um dos primeiros a estar conosco. Nós, como sempre fizemos na sexta-feira, nós damos uma lida nas manchetes do Jornal Progresso, e quem quiser receber gratuitamente o Progresso, né, toda sexta-feira de madrugada, faz um contato aqui com o Progresso e dá o seu e-mail, recebe eletronicamente o jornal, né, e fica tranquilo, sem nenhum custo. E as manchetes dessa semana são as seguintes: Grupo Progresso lança campanha para reduzir o salário de vereadores pela metade. Nessa semana, o Grupo Progresso de Comunicação lançou uma campanha após propor a reflexão sobre o número de CCs na Prefeitura, de municípios da região e tratar da importância da reforma da Biblioteca Hélio. Agora, o Grupo Progresso de Comunicações sugere ao eleitor que avalie um novo tema: o valor do salário dos vereadores da região. Polícia, empresa de segurança IBM não impede que bandidos roubem loja e fujam com R$60. Aconteceu aqui numa loja de telefone, né, de telefonia, a ladragem da solta. Andorinhas, entidade pede que demolição só reinicie após o período de reprodução. O documento foi encaminhado ao Ministério Público pelo biólogo Rafael José Altenhofer, conselheiro diretor da UPAM. A entidade menciona a necessidade da apresentação de licenciamento ambiental para a execução da obra de demolição do frigorífico Renner. Plantão noturno na saúde deve reduzir o movimento da emergência do HM. Desde a última terça-feira, a secretária municipal de saúde de Montenegro conta com atendimento médico das 7 da manhã à meia-noite, às 24 horas. Conforme o prefeito Paulo Azeredo, o sistema de plantão ocorrerá a partir das 18 horas. Valdir Kleber é reeleito presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Parecis Novo, e tem os seus vice-presidentes Lourenço Matana, Luiz Carlos Tanzen Flores, Assis Vieira, nosso querido Assis Vieira, que participa muitas vezes do nosso programa, Lório Schramel, José Carlos Schaeffer. Cafundó afirma que PT só não está no governo Paulo, porque pediu demais. Isso aí nós vamos ver, inclusive, agora com o nosso querido Paraguai. Muito obrigado por ter atendido nosso convite, obrigado por estar conosco, obrigado pelo teu carinho, pela tua amizade, pelo nosso progresso. Tu viste aqui em plena construção, em reformas, né? Estamos aí trabalhando por uma melhor comunicação em Montenegro, temos excelentes órgãos de imprensa aqui, e nós queremos, né, também dar mais uma vez a nossa colaboração para a comunidade dos 3 jornais mais antigos do estado do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, muito obrigado pela satisfação de contar contigo aqui no nosso programa. Boa noite, prezado, companheiro, amigo, colega, Marcos Leibniz, Gribler. Hoje, demonstrando e já consolidando aquele talento que poucos têm. De fato, já antecipou que teremos uma conversa e que seria, jornalisticamente falando, uma entrevista, mas dada ao grau de amizade, de relacionamento que temos com o Dr. Marcos, ele nos permite, né, que a gente realmente converse sem maiores formalidades sobre assuntos candentes, importantes, que vão afetar a nossa vida, a existência do município, da cidade, a construção das coisas. E eu começo pela obra aqui, pela sede aqui. Teria que, dizendo boa noite a todos que agora nos assistem, nos ouvem, que aqui se desenvolve algo no sentido de preservação. Uma forma diferente de preservação, coisas possíveis, que às vezes falta orientação para as pessoas. E nós falávamos com o JB Teixeira, nós falávamos que nos coordena, nos orienta aqui, a partir do jornal Progresso. Nós falávamos da Rua do Seminário, nós falávamos em São Paulo da Casa de Anchieta, e lá
eles fizeram um prédio moderno, mantendo uma espécie de preservação histórica, uma parede, e é que está acontecendo aqui, aliás, aqui mais ainda que uma parede, se utilizando os próprios tijolos originais da construção do prédio. Isso é importante, a memória é importante, porque a cultura vai se formar através do conhecimento das coisas locais, das coisas mais próximas. Mas exageradamente, e sem qualquer dúvida, temos que nos conhecer a nós, no ambiente coletivo, das coisas que nos cercam, das coisas que formam o ambiente. Como aqui, a sede da redação do Jornal Progresso, que é reconstruído, que é reestruturado na sua parte física, mantendo o essencial, que é a sua alma. Uma sua alma de pioneiro, a alma daquele que está sempre realizando, está sempre construindo, está refazendo, está revendo, está renovando, está revolucionando. Aliás, a palavra revolução significa revolver mesmo, para avançar em modernidade. Nós falamos também com esse instrumento hoje que nós chegamos ao mundo inteiro, pela internet, e as demais nets, do aperfeiçoamento da comunicação da cidade com o globo, com o universo. Os fatos acontecem aqui, entre nós. As coisas estão acontecendo aqui. E aqui cabe ao jornalista, cabe ao meio de comunicação, dar vazão ao fato conforme ele vai ocorrendo. Já aqui, uma polêmica, mas nós não podíamos, de forma alguma, no mundo moderno, podemos fugir a determinadas polêmicas ou assuntos polêmicos. De forma alguma. Nós falamos aqui em atendimento médico, nós falamos aqui no frigorífico Reno, no prédio, na questão incidental, nós falamos aqui em salários de homens públicos, no qual eu me incluo dentre os tais, e na pior das hipóteses, o pior que se pode imaginar como consequência é uma coisa magnífica, que o pior é uma coisa magnífica, que tu sabe que a opinião pública pode estar presente a construir. E eu venho me lembrando, agora há pouco, por uma situação que estava enfrentando dentro da prefeitura, o que é basilar na construção de uma cidade hoje, no direito urbanístico, é a participação popular. Tem que acontecer a participação popular nas suas manifestações, em que ela faz a reivindicação e tem que dar uma resposta. Mesmo que a resposta não corresponda ao anseio popular, porque o plano é outro, ou porque o projeto é outro, ou que é impossível ser realizado, mas as pessoas têm que ter a oportunidade de dar vazão às suas ideias. Pode, num determinado momento, ser impossível de serem realizadas, mas tem que se dar ouvido sempre à população quanto ao trânsito, quanto a todas as questões que envolvem a vida, a saúde do cidadão, do cidadão citadino, aquele que mora na cidade, aquele que mora no bairro, aquele que mora na zona rural. Então, o meio de comunicação, ele deve servir para que os fatos que acontecem aqui, estão acontecendo agora aqui, vão e percorram o mundo e cheguem ao conhecimento àqueles que também detêm poder de decidir sobre questões nossas. Porque muitas questões não são resolvidas aqui no município. Não somos nós que decidimos, já vem decidida. Ela vem lá de Brasília, ela vem lá de Genebra, agora tem um encontro lá das cúpulas. Vem lá dos Estados Unidos, tem encontro lá da Organização dos Estados Americanos, tem um encontro da ONU. Então as pessoas estão decidindo lá por nós. E os fatos estão ocorrendo aqui, as pessoas estão lá decidindo por nós. Então nós temos que dizer, nós temos que apontar, nós temos que conversar, nós temos que dialogar,
civilizadamente, cada um dentro da sua esfera aí de pensamento ideológico ou não, enfim, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu parador, como se diz, né? E nós temos aqui responsabilidade de responder às pessoas, e às vezes nós encontramos um interlocutor experiente como o senhor, que casualmente além de possuir conhecimento das mesmas letras minhas na área jurídica, também tem a experiência fantástica de ter atuado na esfera pública como vice-prefeito, exatamente hoje a função e o cargo que eu ocupo dentro da prefeitura. Então nós podemos falar sobre diversos assuntos dentro da esfera pública e das dificuldades, principalmente das dificuldades de por que às vezes, muitas vezes, as coisas não vão acontecer a contento do que o cidadão está pedindo, do que a criança necessita, e principalmente a criança, por que não ocorre isso, não ocorre aquilo, enfim, mas e também para dar satisfações que podem vir a acontecer na construção desse novo modelo brasileiro. O Brasil hoje tem um novo exemplar. A partir da Constituição de 88, nós passamos a ter que realizar coisas diferentes. E agora, com essa lei da corrupção, a anticorrupção, dessa futura discussão sobre o Pacto Federativo, da futura discussão sobre algumas alterações no direito tributário, tudo isso, nós temos condições de discutir isso aí, e nós sabemos como refletem essas decisões aqui no município. Porque as coisas estão municipalizadas, né, doutor Marcos? E as coisas têm que ser realizadas nem sempre pela prefeitura, elas não estão prefeiturizadas, elas estão municipalizadas. Então as instituições, as forças vivas, a sociedade civil, as instituições privadas e públicas vão se reunir nessa grande reunião que propõe a Constituição e que certamente vai propor o Código Tributário, com outros princípios, com algo que vai ter uma primazia maior, principalmente agora com essa necessidade, e agora finalmente se convencendo a medida provisória 656, no seu artigo 48, por aí, ela consolida, só para se ter uma ideia, ela é de agora de outubro. Nós aqui no Rio Grande do Sul vimos defendendo uma espécie, um instituto de transparência pública, que teria que chegar ao público aquilo que não fosse íntimo, ou que não fosse segredo de justiça. E que eu teria que procurar um órgão para me dar uma informação precisa acerca de determinado assunto, o que envolve negócios jurídicos. Então vem a medida provisória e vai consagrar o que nós estávamos dizendo em 2002, 2004, mas são 10 anos que se passaram sem que a medida fosse tomada. E a medida foi tomada agora, certamente vai incluir confins, uma série de medidas, de alterações de outras leis. Uma medida provisória vai alterar um grande número de leis que vão modificar os nossos caminhos assim, em direção ao desenvolvimento eletrônico, desenvolvimento industrial, desenvolvimento social, principalmente social, vai ter, parece que, uma outra relação, vai ser cultuado outro tipo de relação, de responsabilidades da indústria, responsabilidade do comércio, do prestador de serviço, do cidadão comum, das pessoas, do trabalhador em geral. Cada um vai ter seu âmbito de responsabilidade, suas obrigações, seus deveres e seus direitos, evidentemente, que já estão consagrados. Parece que isso aí está sendo entendido. Os direitos do cidadão estão cada vez mais consolidados, a democracia está cada vez mais consolidada. O problema tem sido, na esfera pública principalmente, o político, o ser político, aquele que está com mandato, é aquela pessoa que está provisoriamente ou temporariamente ali num cargo, numa função, ele compreender realmente que as coisas, se estão compreendidos os direitos, agora qual é a fórmula para nós, como é a equação, como é que funciona essa equação,
para nós realizarmos. Essa é a grande dificuldade da relação de consolidarmos a isonomia. É o tratamento do Estado perante o cidadão de uma maneira concreta. E como nós iniciamos a nossa conversa, o nosso bate-papo, dizendo que não é uma questão de ser radical ou não, mas existe uma palavra na filosofia chamada logos, que é o uso da razão. E as coisas têm que ter razão, principalmente as coisas públicas. As coisas, quando nós agimos em nome político, uma atividade política, como foi o caso do frigorífico Renner, tem que ter uma razão. Bom, a razão é que já estava deteriorado o prédio. Pois é, mas por que chegou a esse ponto? Nós não vamos voltar atrás do tempo. Não é isso aí, não. É para que não se repita nunca mais isso. Tinha que ter um plano. Qual é o plano? Como é que se vai ser ocupado o frigorífico Renner, lá, aquela imensa área? Será que não dá para dividir isso aí? Uma parte continua sendo ocupado e sendo desenvolvido e aumentado o tamanho da escola de soldados, de militares, e outra parte poderia ser muito bem ocupado pela sociedade civil montenegrina, por nós todos, né, com o aproveitamento do que nos caberia, poderiam arborizar, enfim, uma série de coisas que poderiam ser feitas. Mas, então está essa questão colocada já, né, o que vai ser feito depois da demolição do prédio. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos aqui com o paraguaio e ele nos vai explicar essa manifestação do Cafundó, de que o PT não está no governo municipal, em razão de que pediu muito. Voltamos logo em seguida com o Luiz América aí. Até breve.